Yo, Geeks, tudo em cima? Vamos então para nosso mais um Professor de Ohara, o nosso quadro de perguntas e respostas aqui do canal do Geek Brasil sobre One Piece. E vamos ter um Professor de Ohara a partir de agora mais diferente. Vamos então conectar dois vídeos em um. Eu sei que vocês estavam sentindo muita falta das inversões dos capítulos, né? Tanto das inversões dos capítulos, quanto também dos capítulos que fazem parte do 1140. Então, a partir de agora, a gente vai analisar, vamos comentar também esses capítulos e possíveis prenúncios do que pode rolar no 1140 a partir desse vídeo. Então nós temos o título do capítulo 40 como Usopp Pirate Group, ou Pirate Group, né? Que tem ali a definição do bando do Usopp. Provavelmente é uma referência ao grupo do Usopp que ficou pra trás, conversando ali com o Omo, né? A forma como a gente tem essas prenúncias ali com o próprio Scooper Gaban, ou Scopper Gaban, como a galera tá me corrigindo aí nos comentários. Mas o fato é que talvez o Usopp tenha um pouco mais de destaque a partir do próximo capítulo. E a gente vai falar mais sobre essas inversões depois da vinheta. Bom, no capítulo 40 nós também temos o Luffy falando que ele vai ser o rei dos piratas. Provavelmente isso aqui é uma coisa que ele vai falar para o Gaban. Com toda certeza ele vai falar para o Gaban que ele vai querer se tornar o rei dos piratas. E talvez nós tenhamos mais um momento de lembrança, um flashback ali do Gaban com o Roger fazendo ali com que o nosso velho tarado ou o missionário do amor, como ele meio que se apresentou, fale realmente, ele se lembre do Roger da mesma forma como o Rayleigh fez quando o Luffy disse a mesma coisa no passado. Temos então o grupo ali se reunindo, né, com o Usopp e a forma como o Usopp estava realmente falando ali sobre suas mentiras. O que eu acho que não seja uma conexão direta com o Usopp, mas sim com o Loki, né? O que pode ser até mesmo ali um fato ali sobre uma grande mentira. Se as duas sagas estão conectadas, talvez Loki e Usopp estejam realmente ali, de fato, tendo algum vínculo, porque tudo que a gente realmente consegue enxergar é que o Loki esteja mentindo, que ele não matou o Rei Harold durante todo esse tempo e que, na verdade, o Rei Harold era o grande falso, né? O rei falso ali que queria se aliar com o Imu-sama. Tudo leva a crer sobre essa possibilidade. Nós, então, temos aqui o Usopp falando sobre a forma de como eles salvaram a vila, né? De como eles salvaram a vila e que agora os piratas Usopp estava sendo desfeito, né? Eles foram desfeitos ali, o grupo acabou sendo desfeito e assim o Usopp seguiu para juntar aos Mugiwara, juntar aos Chapéus de Palha de fato. Então talvez tenhamos uma conexão maior também com o Loki sobre essa possibilidade de desfazer o bando, ou quem sabe contarmos um pouco mais sobre o fato dele já ter ido pro mar ou tentado ir pro mar, mas ter sido pego ali pelo Shanks. Capítulo 140 nós temos Castelo de Neve, né? A gente tá tendo a batalha, vamos ter a batalha do Gaban contra o Luffy dentro de um castelo, Neve, White, né? Já tem aqui uma lógica de que teremos Gear 5 ali no capítulo 1140. Na batalha dos dois, provavelmente teremos o modo Nika. Aí, isso aqui tá muito claro. Me cobra, de tudo aquilo que eu tô falando, me cobrem. Se não tiver um pontapé do Gaban nesse sentido aqui no Luffy, do mesmo jeito, quase, não do mesmo jeito, né? Mas se não tiver ali uma voadora, um chute do Gaban na cara do Luffy, me cobrem. E o mais interessante é que o Sanji está no quadro. O capítulo 140, ele envolve tanto ali o Luffy, o Sanji e também o Chopper. Então tem essa conexão muito interessante com o Gaban, que é o fato de que o Oda acabou dizendo no capítulo passado, de que o Gaban se tornaria ali o Sanji, é o Sanji no futuro, né? Não que ele se tornaria, mas que o Sanji se tornaria o Gaban no futuro, chamando até mesmo ali, caramba, que vovó forte. Surpreendendo. Aí temos a apresentação do Chopper, né? Pela primeira vez o Chopper aparecendo, o Chopper surgindo, falando sobre a questão do Dr. Hiruluki, né? Sobre amar os piratas e tudo mais, a conexão ali deles. Talvez tenhamos alguém surgindo, alguém aparecendo, ou até mesmo essa interação interessante entre Luffy e também Gaban, e como isso pode fomentar ainda mais mistérios sobre a história. Nós então temos ali todo o castelo coberto de neve, mais uma vez.
a gente tem ali All White, né, que seria ali o branco total. Então, mais uma prenúncia de que teríamos ali, provavelmente, o Gear 5 ali no próximo capítulo, né, o modo Nika, o Luffy birutão ali no próximo capítulo, como é apresentado. Aqui são os machados, né, a referência, né, de faca e também ali os machados sendo jogados tanto ali no Luffy quanto também no Sanji. No caso ali seria o Gaban jogando os machados pra cima do Luffy, já que é a maneira como ele luta. E nós então temos uma conexão até mesmo interessante, né, da forma como a gente tem a doutora Kureha dizendo sobre a Nami querer colocar o Chopper para a tripulação, tentando convencer o Chopper a entrar na tripulação. E olha só, nós temos aqui um detalhe interessante. Não parece um símbolo ali dos gigantes? Não parece? Não vou falar que é, tá? Só vou dizer aqui se não parece. Só vou questionar se não parece. Então, as inversões, os fatos, também aqui conexões de duas armas, né, na forma como o Gaban luta. Só vou deixar essa linha aqui para vocês discutirem nos comentários. Temos o Chopper, né, sendo expulso, né, ele não consegue se encaixar nem nos humanos e nem também ali, nem entre os alces, né, o que pode colocar definitivamente no modo de outras raças, né, as raças derivadas ali, como o Gaban acabou dizendo no último capítulo, que pode ter gerado um grande conflito. Podemos ter mais detalhes sobre isso. O Chopper falando ali para que os demais realmente, tanto o Luffy e também o Sanji, não tirem o ninho de passarinho que estava no local. E assim ele fica meio irritado, meio bravo. Talvez tenhamos algo assim com o Luffy, né? A Hito no Mi também sendo usado para que o Luffy fique realmente um pouco irritado ali com o Gaban, depois de um golpe, depois de uma porrada que ele pode ter levado. E aí o Luffy empolgadaço, querendo convidar o Chopper para a sua tripulação. Talvez Loki na tripulação? Será? Loki na tripulação? Não sei se o Loki tem encaixe ali para a tripulação do Chapéu de Palha, mas talvez é um grande aliado que o Luffy vai ganhar aí depois dessa saga. Pelo menos essa é a minha aposta. Capítulo 1140 nós temos como título de Palavras Jogadas em Ouvidos de Jovens, né? Como se fosse ouvidos juvenis, ou seja, aquilo que o Gaban tá passando ali no capítulo, ou passou no capítulo passado, de falar as coisas ali para o Luffy e também para o Zoro, e eles simplesmente ignorarem, né? O que mais uma vez pode acontecer deles realmente não levarem a sério o Gaban. Nós então, eu separei aqui um capítulo no 140 que é o questionamento da Big Mom ali para o Roger sobre o Wano, país de Wano, também pertencer, também fazer parte do One Piece, né? Tem esse questionamento no meio da sua derrota ali para o Law e também para o Kid. Nós então temos o Kid, temos um grande foco no Kid nesse capítulo. Talvez o Espetadinho venha a aparecer neste capítulo, né? Talvez, não sabemos. Então temos o Kid ali envolvendo a essa questão totalmente escurraçado, que talvez ele venha a aparecer também ali no capítulo 1140. E temos então o grande crime de Zunisha, né, de 800 anos atrás, né? Qual foi esse grande crime que Zunisha acabou fazendo? Isso é falado, comentado no capítulo 1040, então talvez tenhamos algum destaque para isso um pouco mais, quem sabe algumas revelações interessantes neste ponto de vista. Vamos então para o professor de Ohara. Começamos aqui com Evan de Souza trazendo uma pergunta bem interessante e enigmática sobre o vestido da Nami. LP, você acha que aquele vestido que a Nami usou em Zou terá alguma importância? Os Minks mencionaram que ele era um tesouro nacional e pertencia a alguém muito importante no passado. Cara, tudo leva a crer que seja a Lily, né? Tudo leva a crer que seja um vestido que Lily usou para algum tipo de cerimônia, para algum tipo de reconciliação, algum tipo de parceria, mas não sei se foi apenas o Oda colocando ali uma ênfase no vestido que a Nami iria usar ou coisa do tipo, ou se tem alguma conexão mesmo, né? Ou alguma coisa que vai ter ali uma espécie de serventia, ou se vai ligar, conectar a Nami a outro tipo de saga. Nós agora estamos acompanhando um ponto interessante sobre a Nami. A Nami tem referências ali em Elbaf, né? A gente já tá cansado de comentar um pouco sobre isso, de que a Nami no mundo real seria da Suécia. A gente sabe que a Suécia
definitivamente ali no mundo nórdico carrega a história de ter a primeira cidade, a cidade chamada Birka. Birka existe em One Piece também, então todas as referências nórdicas encaminham para a Nami, e a Nami pode ser a figura, o papel também ali da grande conexão com o Joy Boy, quem sabe a figura que tem ali uma parceria ou até mesmo um papel romântico com o Joy Boy, né? Um paralelo papel romântico com o Joy Boy. Nós ainda, por exemplo, não sabemos nem quem é a mãe da Toki. Então, tem uma teoria muito forte que aponta que a Toki seja ali filha de Joy Boy com Lily, com mais outra pessoa que possa fazer o paralelo com a Nami, e o Momo seria neto de Joy Boy, né? Por isso que Zunisha fala diretamente com o Momo, né? Não com outros ali que tem essa conexão também com o próprio personagem, né? Por exemplo, Zunisha consegue ser ouvido pelo Luffy, consegue ser ouvido pelo Oden e também ali pelo Roger, mas Zunisha só fala com algumas pessoas específicas, né? E ele só fala agora com o Momo, né? Só se conecta ali com o Momo, mesmo ele tendo as vozes de todas as coisas. Mesmo o Luffy, por exemplo, tendo a voz de todas as coisas, conseguindo ouvir o MF, Zunisha não fala com os outros personagens, não consegue ser interpretado pelos outros personagens, a não ser ali o próprio Momo. Então, tenhamos uma conexão, talvez a Nami seja esse paralelo completo dessa figura misteriosa que está por detrás ali em relação a esse vestido, e talvez seja Lily Nefeltari, ou Lily Nefeltari, né, como os japoneses estão chamando agora. Wright traz uma pergunta aqui intrigante sobre o Luffy, ou na verdade sobre o modo Nika. LP, como você acha que seria a versão maligna do Luffy com sua Akuma no Mi versão corrompida? E o despertar seria tipo um Nika agente do caos louco. Cara, Nika já é maluco, né? O próprio Luffy, quando tá no Gear 5, ele já tá completamente ali birutaço. Eu não sei se teria um caos maluco, mas a questão é mais focada no lado da maldade, né? O branco é por causa da inocência, da maneira de refletir esse estágio puro da criança que é o Luffy. Então, eu acredito que tenha essa visão por si só. Agora, usar ali o modo Nika para um estágio mais corrompido, eu acredito que a gente vai falar um pouco sobre isso em breve, mas tem a conexão direta também com Imu-sama, né? A gente tem ali a ideia de que Imu seja realmente o primeiro deus do sol, a definição ali dos deuses do sol, mas se corrompeu, que acabou ali se corrompendo pelo caminho. A gente vai fazer um vídeo bem legal estruturando esse detalhe, e em breve, tanto no Twitter quanto também aqui no YouTube, a gente vai abordar este assunto. E o Alexandre Alves traz a pergunta que leva ao título desse vídeo. LP, será que Imu-sama e Barba Negra podem unir forças na guerra final em One Piece? Eu creio que isso deva acontecer, porém o Barba Negra pode trair Imu ou Imu trair o Barba Negra. Cara, tem grandes possibilidades disso rolar, mas primeiro vamos olhar lá no site da Manga Plus. Vamos olhar lá no site da Manga Plus, que eu quero ver um negócio aqui sobre uma frase que é dito no capítulo 1138. Uma frase que é dita no capítulo 1138 que é importante. Primeiro mundo, na terra havia chamas, as pessoas sucumbiram à sua cobiça, tocando o sol proibido, os escravizados rezaram e então o deus do sol apareceu. Bom, a gente tem a ideia de que Imu seja o deus do sol. O deus da terra enfureceu e junto com sua serpente de chamas ardentes envolveu o mundo em morte e escuridão. Vendo que a ação ali do deus do sol, juntamente com a serpente de chamas ardentes e também o deus da terra, gerou morte e escuridão, vendo através de uma interpretação, é bem possível que tenhamos uma aliança entre Imu e Barba Negra, pelo menos no começo da batalha. Pelo menos no começo da batalha entre ali Joy Boy, né, no caso Luffy, versus Imu. E depois nós tenhamos ali uma conexão direta, uma aliança completa talvez de Barba Negra e Luffy contra Imu, e depois uma batalha ali entre Luffy e também Barba Negra. A questão é que até isso acontecer, provavelmente nós teremos algumas questões resolvidas. Por exemplo, um combate do Barba Negra contra o Shanks e a possível morte do Ruivo, o que pode ser realmente algo que vai pegar a fandom de maneira ali cruel. Mas o fato é que se existe escuridão, existe o Deus do Sol e existe também ali a conexão com a serpente das chamas ardentes e o Deus da Terra, essa escuridão para mim refere-se ao Barba Negra. Até mesmo Roberto
confirmou pra mim que se trata de Yami. É comentado aqui sobre a questão relacionada aqui a Yami. Então, pode ser que o Barba Negra esteja ligado a essa escuridão, essa parte ali que possa vir a fazer uma conexão direta com Imu-sama. Esse texto ele é maravilhoso, porque ele abre infinitas possibilidades, não dá pra cravar absolutamente nada, mas ao mesmo tempo dá pra refazer várias e várias teorias infinitamente, e a gente só ganha com isso. A gente só ganha com isso, tá sendo algo maravilhoso de acompanhar o One Piece. E cara, é realmente fantástico esse mundo que Eiichiro Oda acabou criando, e a gente só vai usufruindo graças a Deus. A gente vai usufruindo aqui de uma forma realmente maravilhosa. Essa semana não temos capítulos, mas a gente segue discutindo e conversando ainda mais sobre o One Piece aqui no canal. É claro, né, a gente acabou deixando aqui de falar, mas deixa seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. E se possível, se torne membro para ajudar o canal ainda mais. Seguimos falando de One Piece cada vez mais aqui no Geek Brasil.